Glórias a Deus, ele salve na paz do Senhor e que Deus possa lhe abençoar com todas as ricas bênçãos. Estou gravando aqui esse vídeo mais uma vez, dando continuidade ao ID do Senhor que tem nos ordenado, dizendo: ide e pregai o Evangelho. Eu lhe pergunto, você se considera um filho de Deus? O livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 5, vai nos trazer uma instrução muito rica e muito valorosa, que nos desperta nesse dia de hoje. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 5, diz assim: E já vos esqueceste da exortação que argumento convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Por que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Louvado seja Deus. Então Deus está dizendo, perguntando se nós esquecemos da exortação que argumenta, dizendo que somos seu filho. Então ele está dizendo: não desmaie quando forem corrigidos por ele, por Deus, que é nosso Pai. Ele diz: porque Deus corrige, açoita a qualquer que toma por filho. Mas, se aceitarem a correção, Deus os trata como filho. Mas se não aceitar a correção, vocês não são filhos, são bastardos. E eu quero dizer que é impossível, irmãos, nós sermos filhos de Deus, se nós não aceitarmos ser educados por Deus. Deus está nos ensinando, todo o ensino existe correção, existe a exortação. Deus nos pergunta: já esqueceste da argumentação que vos exorta como filho? Então o que ele está dizendo? Todo filho dá ouvido a seu pai. Todo filho tem o prazer de ouvir as palavras do seu pai. Ele deve ouvir as palavras do seu pai. Que ele goste ou não, o pai ele tem a preocupação e a responsabilidade de guiar o seu filho no caminho que deve andar. E o pai ele tem experiência mais do que o filho. E ele sabe as consequências que podemos ter por não dar ouvido a nossos pais. Então, se você é um filho que não lê a Bíblia, que não ora, que não jejuma, se você é essa pessoa, pois você não se considera filho de Deus. Porque ele está dizendo aqui, se você não aceita a correção, você é filho bastardo e não filho. E eu quero lhe dizer que o céu não é para bastardo, é para filhos. Que permite ser educado por Deus aqui. E cada dia Deus vai preparando ele para a eternidade. Porque assim como Daniel e os jovens foram levados de Judá para a Babilônia para serem treinados, educados, para ver se eles tinham a habilidade de morar com o rei, na casa do rei, Nabucodonosor. Assim Deus nos prepara todos os dias, nos chama, nos ensina, para ver se nós temos interesse para morar na casa do rei. Se tivermos interesse para morar na casa do rei, vamos permitir que Deus nos prepare, nos eduque, para nos levar para o seu reino, para morar junto dele. Mas se não aceitarmos a instrução e a correção de Deus, nós vamos ficar aqui como os religiosos, enganando a nós mesmos. E se você depender dos ensinos de hoje, para você ser educado, entenda, você nunca vai ser educado. Porque não tem ninguém preocupado com a sua educação. Então é você e Deus. Portanto, desperte, meus irmãos. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz: portanto, desperta, tu que dormes, ressurge entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então não tem ninguém preocupado com a sua salvação. Ninguém, só Deus. E esse Deus, que a sua palavra está sendo distorcida,
E você é quem tem que ter a responsabilidade de buscar o conhecimento de Deus. Não dependa de ninguém, porque ninguém está interessado por você, não. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus, nessas ricas bênçãos do céu, alcance você, e que você não seja só uma pessoa religiosa, porque o mundo está se tornando religioso, a igreja está se tornando religiosa. E Tiago, ele diz aqui no capítulo 1, versículo 26, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua do mal, antes engana o seu coração, a religião desse é vã, louvado seja Deus. Então não seja só uma pessoa religiosa. Deus não enviou Jesus para preparar pessoas religiosas, mas pessoas servas, pessoas filhas, que têm o desejo de honrar o seu Pai todos os dias. Porque ser cristão é ser chamado para honrar a Deus e ser preparado enquanto está sendo preparado para morar com o Pai. Então, se você é essa pessoa que acredita que é filho de Deus sem se envolver com a Bíblia, sem se envolver com Deus, sem se envolver com nada, você desperte, meu irmão, você está perdido dentro da igreja. Ninguém vai falar isso para você, mas Deus fala. Você está perdido e está na hora de despertar. Medite nessa palavra e que o Senhor possa lhe abençoar, no nome de Jesus.